agora do lado de Jesus. Já no Antigo Egito, a crença do pós-morte é de que a morte seria um outro estágio da vida. E um parênteses importante aqui é que a gente não pode esquecer que no Antigo Egito existiram várias religiões, cada uma com as suas particularidades. Então eu vou citar aqui a ideia desse pós-morte de uma forma mais genérica. Então eles acreditavam de que a morte era uma transição para outro estágio da vida, onde a alma poderia viver a vida eterna, de felicidade e paz, no Aru, que seriam os campos de juncos, que é um plano espiritual, e assim desfrutar dessa vida eterna junto com os deuses. E essa seria a concepção deles de renascimento, mas não de renascer num novo corpo, independente de qual seja, mas de renascer nesse plano espiritual. Mas antes disso, o coração da pessoa era pesado na balança de Maat, que é a deusa da justiça, para descobrir se a pessoa tinha sido justa ou não durante a sua vida na Terra. E caso não tivesse sido justa, ela seria devorada por Amit, que é um monstro com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. E se fosse o caso, aí a sua alma deixaria de existir. E outro detalhe importante é de que haviam procedimentos, conhecidos como os rituais fúnebres, que eram realizados para propiciar uma boa transição para o outro lado. E essas práticas são uma compilação de feitiços e rituais que os egípcios utilizavam, que foram registrados em papiros. E hoje a gente pode identificar alguns desses papiros num livro que a gente chama de O Livro dos Mortos. E nesses papiros continham informações e instruções não só de como preparar o corpo das pessoas falecidas, mas também instruções de como adentrar o mundo dos mortos, ou o Duat, que seria esse intermediário entre o plano terrestre ou o Aru, que é os campos de juncos. Por esse motivo, os grandes faraós eram mumificados e colocados em sarcófagos em grandes tumbas, que são as pirâmides. E não só seus corpos, mas também todos os seus pertences possíveis, tanto para preservar o seu corpo após a morte, mas também para que eles pudessem renascer nos campos de juncos, exatamente da mesma forma como eles eram em vida. E no Antigo Egito, havia a crença de que todos os pertences que são sepultados com você, você poderia, ao renascer em Aru, tê-los de volta, além de reencontrar os seus familiares e outras pessoas amadas. Então essas pessoas que dizem que são reencarnações de faraós, que tiveram uma vida passada no Antigo Egito, ou que foram grandes gurus, grandes yogis, monges budistas ou mestres orientais, têm que reavaliar essas encarnações aí, porque na verdade nenhuma dessas pessoas e tradições acreditavam em reencarnação. Então se você acredita em reencarnação, não faz sentido você ter tido uma vida passada dentro de algumas dessas tradições.